começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Imagine um universo onde criaturas mágicas e poderosos feiticeiros coexistem, embarcando em aventuras épicas e cheias de emoção. No lendário Heroes Continent, a magia tem o poder de transformar sonhos em realidade. Porém, a temida rainha demônio surge, ameaçando a paz e a harmonia conquistadas. As diversas raças, antes divididas, agora devem se unir e somar forças para enfrentar essa terrível ameaça e proteger seu precioso mundo de um destino sombrio. Com sua força avassaladora, ela esmagou todos os impérios em seu caminho. Rapidamente, várias raças caíram sob seu controle, restando apenas a raça humana. Apesar de resistir ao domínio da rainha demônio, foi enfraquecida por conflitos internos e rebeliões, levando ao colapso do Império Humano. Sem a raça humana, nada impede Elizabeth, a rainha demônio, de alcançar o domínio total. O herói está no continente do Império Humano. Vemos um sacerdote lutando para ficar de pé diante de uma figura ao lado do trono que Elizabeth tomou. Os guardas do sacerdote já caíram sob os ataques da rainha demônio. O sacerdote encara Elizabeth com raiva, desafiador. Ele diz que, embora seus exércitos tenham derrotado o Império Humano, ela ainda não venceu. Segundo a lenda, um herói surgirá e a derrotará em batalha. Ao saber disso, o servo da rainha demônio chuta o rosto do sacerdote. O homem o chama de Professor Barrow. O servo era o ex-príncipe do Império Humano, Príncipe Malfoy, que traiu seu reino ao matar seu pai e se unir aos demônios. Barrow se sente traído ao ver quem ele tentou transformar em herói da humanidade. Ele vira servo do outro lado e o repreende. Ouvir mais da tagarelice irrita o Príncipe Malfoy. Então, decide silenciá-lo de vez. Sua mão vira uma garra horrenda e pegajosa, pronta para matar o padre. Mas antes de tocá-lo, a rainha demônio, que observava tudo, ordena que o Príncipe Malfoy pare. O Príncipe Malfoy rapidamente se ajoelha quando Elizabeth se aproxima do sacerdote com uma aura poderosa. Elizabeth ordena que o padre explique a profecia ou sofrerá 1000 destinos piores que a morte. Com voz trêmula, o sacerdote diz que há uma espada numa pedra no salão principal. A profecia diz que um herói a retirará e usará para terminar o reinado da rainha demônio. Ela esfrega a espada e diz que quer encontrar alguém que a desafie. Não se esquivará, enfrentará de frente. No primeiro ano de seu reinado, seu exército guardou o salão, esperando o herói da profecia. No segundo ano, o príncipe Malfoy deixou as defesas para o exército. No terceiro ano, mais soldados partiram, depois o quarto, depois o quinto. Com o tempo, menos pessoas guardavam o salão principal, até ficar abandonado. Nenhum sinal do herói foi visto ou ouvido. A vida das pessoas seguia normal. 15 anos de reinado passaram sob a rainha demônio Elizabeth. Práticas que causavam desigualdade entre espécies foram abolidas, e o reino floresceu sob seu comando. A nova paz que o reinado dela trouxe. A rainha demônio revelou-se uma governante incrível. O povo temia que o herói da profecia acabasse com essa paz. Assim, surgiu a Aliança Anti-Herói, que rejeita o herói da profecia. Passamos então ao salão principal do antigo castelo do Império Humano, agora a capital do Império Demoníaco. Apoiando a cabeça na mão, Elizabeth questiona a seu subordinado se há alguma notícia sobre a chegada do herói da profecia. A primeira a responder é a chanceler dos elfos, Twillia, que relata que seu povo está utilizando os insetos das árvores para obter informações sobre o herói da profecia, mas infelizmente não consegue encontrar nada a respeito. O chanceler dos anões diz algo similar, afirmando que seu povo também não conseguiu descobrir nenhuma informação relevante. O chanceler humano Aristóteles menciona que, mesmo que o herói surgisse, ele não teria poder suficiente para enfrentar todos eles. Contudo, seus colegas chanceleres rapidamente explicaram que a rainha demônio não tem medo do herói. Pelo contrário, ela deseja que ele venha para poder, pessoalmente, acabar com a profecia. Twillia murmura que a culpa é inteiramente do sacerdote Barrow por ter mencionado a profecia. Se ele não tivesse mencionado, a profecia nem os incomodaria. Como se chamado, uma presença familiar entra no salão cantando o slogan da Aliança Anti-Herói. É Barrow, ex-sumo sacerdote do Império Humano, agora presidente do fã-clube da Rainha Demônio e da Aliança Anti-Herói. Irritada, a Rainha Elizabeth envia uma mão mágica que agarra Barrow e o puxa
Ela exige que ele explique por que o herói da profecia ainda não chegou. Tremendo de medo, Barrow diz que pode ser porque ela é tão poderosa que a profecia se tornou falsa. O príncipe Malfoy concorda. Ele acha que ela não deve se preocupar com a profecia e deve focar em outras maneiras. Mas antes que ele termine, uma história demoníaca o atinge em cheio. Parando de tagarelar e sem hesitar, a rainha demônio ordena que ele desapareça. Frustrada, ela lança Baril como se fosse um dardo, empalando-o na parede. Ela lamenta ter chegado ao topo do mundo, esperando que um herói venha desafiá-la por seu direito de governar. Contudo, não importa quanto tempo ela espere e mesmo se tornar mais forte, nenhum herói aparece para desafiá-la. Observando a espada cravada no meio do salão, ela toma uma decisão. Seus subordinados adivinham seus pensamentos e imploram para ela não prosseguir. Mas a rainha demônio já decidiu. Ela segura a espada e tenta tirá-la da pedra, enviando ondas de poder, sacerdotes e exorcistas voando. O chanceler demoníaco protege os outros da explosão. Quando a poeira abaixa, vemos a rainha demônio triunfante com a espada do herói na mão. Com a espada livre, ela se conecta ao herói. A rainha demônio logo descobre onde ele está escondido. Um sorriso surge e ela se prepara para se teletransportar. Vendo isso, Malfoy implora para ficar com ela. Mas seus gritos não são ouvidos enquanto ela desaparece. Enquanto isso, na casa que a rainha demônio viu, nosso herói lendário cuida de suas plantações. Recentemente, Leping era um funcionário de escritório comum, com o único hobby de assistir a vídeos de agricultura e culinária no celular. Ele invejava a vida simples dos vídeos curtos e queria viver assim. De repente, seu desejo se tornou realidade. Ele foi transportado para outro mundo estranho com um sistema de novatos para ajudá-lo. Com a orientação desse sistema, aprendeu habilidades básicas de sobrevivência e logo vivia a vida tranquila e pastoril que sempre quis, desejado. Após viver dessa maneira por um período, seu sistema de novatos eventualmente lhe informa que ele cumpriu todas as condições necessárias para deixar a vila de novatos e se aventurar por conta própria. O problema é que Leping não tem interesse algum em partir. E se sua missão fosse assassinar a rainha demônio? Leping não quer ter que matar ninguém. Apesar das inúmeras mensagens e notificações incômodas que recebe, Leping... Graças à barreira de tempo na Vila dos Novatos, ele fica escondido e a percepção do tempo é diferente, permitindo que ele continue suas atividades. O tempo voa enquanto ele forja, cultiva, caça e medita. Não tem interesse em espadas e magia. Um dia, o sistema se cansa de seu mestre preguiçoso e amaldiçoa Leping até... No entanto, Leping não se importa e segue sua vida monótona, mas gratificante. Após um pouco de agricultura, decide cortar mais lenha, mas percebe que esqueceu o machado na floresta. Antes de buscá-lo, um vórtice de nuvens escuras surge sobre sua casa, com um raio vermelho ameaçador no centro. Dentro do vórtice, surge a rainha demônio Elizabeth. Ela finalmente descobriu onde o herói está. No entanto, Leping não nota a rainha. Em vez disso, ele corre para os fundos de sua casa com a certeza de que vai chover. Minha roupa suja e meu peixe seco estão em risco. Felizmente, tanto a roupa quanto o peixe seco dele estão seguros. Leping solta um suspiro de alívio. De repente, um pequeno robô aparece e começa a latir alto para chamar sua atenção. Wankai é o cão de Ia de Leping. Leping tenta acalmar o cão e pede que ele entre. Mas antes disso, ele ouve alguém chamando. É quando percebe que algo, ou melhor, alguém está flutuando no céu. Elizabeth olha para Leping e lança a espada do herói contra ele. Surpreso, Leping rapidamente solta seus peixes e roupas, cobrindo-se em defesa, porém, o impacto esperado não aconteceu. A espada girou calmamente ao redor dele e pousou suave na sua mão. Sentindo o peso, Leping balança a espada antes do pânico, sem entender o que ocorre. Elizabeth, porém, já viu o bastante. O homem é o herói da profecia. Ela reúne sua magia e começa a preparar os feitiços destinados ao herói. Enquanto isso, Leping está em pânico. Ele nem saiu da Vila dos Novatos. Por que a Rainha dos Demônios está aqui? Wankai, por outro lado, começa a rosnar e latir para o intruso. Leping o repreende, dizendo para não provocá-la. Mas é tarde demais. A magia Abyss de Elizabeth já está formada, pronta para atacá-lo. Leping lembra do que o sistema disse antes de cair, que seu encontro com o Lorde Demônio é inevitável, e finalmente entende o que isso significa. Diante da Rainha Demônio, a vontade de viver de Leping desaparece.
Ele larga a espada e desiste, indo para casa esperar seus últimos momentos. Porém, para a Rainha Demônio, isso parece um desafio, não uma aceitação do destino. Isso enfurece a rainha, que lança sua magia na casa. Mas antes que a magia atinja a casa de Leping, Wang Xi se posiciona na frente com determinação em sua tela robótica. Vários cálculos ocorrem em sua mente antes de sacar armas que anulam a magia de Elizabeth. Como esperado, Elizabeth pensou ao ver Wang Kai rosnando, o herói não cairia sem lutar. Sem desistir, ela lançou outro feitiço poderoso, sua magia apocalíptica. Com confiança total, venceu Wang Ke. Ela lança o feitiço poderoso na casinha. No entanto, nosso pequeno amigo robô ainda não terminou sua tarefa. Calculando um pouco mais, ele parte para o contra-ataque. Inicialmente, Elizabeth zombou do ataque e simplesmente desviou. Mas foi então que ela percebeu que ele não estava mirando ali, para começo de conversa. O feixe colide com sua magia apocalíptica e gera uma enorme explosão que anula seu feitiço. Mais uma vez, Elizabeth fica chocada. Ela se pergunta o que exatamente o herói fez dentro de sua casa. Enquanto isso, Lo Ping, o homem em questão, está deitado na cama, aceitando seu destino. Diante disso, Elizabeth desce para enfrentar o cão-robô poderoso. Ao se aproximar, os olhos de Wang Ka ficam vermelhos e ele late agressivamente. Elizabeth sorri, percebendo que subestimou o oponente. Mas ela não terminou. Usou apenas 30% do seu poder. A magia fluiu intensamente por todo o seu corpo enquanto ela se transformava, tornando-se mais poderosa do que nunca. Em sua nova forma imponente, ela avançou lentamente em direção ao Wang Kai, que já estava preparado com todo o seu arsenal. A batalha entre eles foi intensa e durou cerca de 1 hora. Durante a luta, Leping acabou adormecendo. Ao acordar, inicialmente pensou que havia sucumbido ao ataque da Rainha Demônio, mas logo percebeu que estava em casa, ileso e em segurança. Ele se aproxima da porta da frente com cuidado. Embora tudo pareça quieto lá fora, ainda pode ser que a Rainha Demônio o espere. Com coragem, ele abre a porta. Do lado de fora, uma nuvem de poeira se assenta lentamente e Leping vê Elizabeth segurando o corpo quebrado de Wang Kai. Mesmo derrotada, ela encara e provoca com seu cão destruído. Leping garante que está tudo bem e tenta falar com o intruso. Elizabeth concorda em conversar após matá-lo, mas parece ter gasto muita energia lutando contra Wang Kai. Ela dá alguns passos e desmaia. Surpreso, Leping corre para ajudá-la. Sem poder, sua transformação começa a se desfazer, revelando seu corpo sedutor para o despreparado Leping. Sangue jorra do nariz de Leping. A situação é muito erótica. Mais tarde, naquela noite, Elizabeth, agora vestida, acorda em uma cama com algemas. Ela se surpreende ao ver que o herói a manteve viva. Será para se gabar de tê-la derrotado? Ela tenta soltar as algemas, mas falha. Isso só aumenta sua confusão sobre Leping. Achando que ele esconde mais poder, olhando ao redor, ela vê mais bugigangas dele e as confunde com artefatos poderosos. Elizabeth se repreende por subestimá-lo. Nesse momento, Leping entra com comida. Ao vê-lo, Elizabeth diz com orgulho que não imploraria por misericórdia se ele quisesse matá-la. Mas Leping não tem essa intenção. Ele acha que a única forma de sobreviver é acalmar a Rainha Demônio e conversar com ela. Ele explica a ela que as algemas são apenas uma precaução, visto que Elizabeth é realmente aterrorizante e formidável. Amigavelmente, ele se oferece para abrir as algemas, permitindo que conversem de forma adequada. No entanto, Elizabeth novamente não compreende suas intenções. Ela acredita que está sendo libertada apenas porque o herói ainda tem algumas exigências a fazer. Finalmente, Leping solta as algemas. Percebendo que não está em uma boa posição no momento, Elizabeth concorda, a contragosto, em não atacar por enquanto e ouvir o que ele tem a dizer. Para o herói. Leping então se vira para deixá-la descansar. Ele quebra a quarta parede e explica aos leitores por que não tentou matá-la dormindo. Num mundo de espadas e magia, é normal que a Rainha Demônio tenha habilidades de ressurreição. Mas matá-la não é a única solução. Ele quer usar o poder da amizade para acalmar a Rainha Demônio e torná-la aliada. Assim, ele vive com um amigo poderoso ao lado. Ele ri de seu plano e Elizabeth não percebe que ele ainda zomba. Depois, Leping foca no corpo de Wang Kai. Elizabeth pergunta o que é Wang Kai, e Leping diz que é um novo companheiro criado por tédio. Ouvindo isso, Elizabeth vê uma chance. Sem algemas,
pode usar sua magia do abismo para se recuperar rápido. É hora de atacar e baixar a guarda. Elizabeth pede desculpas por quebrar sua ferramenta mágica ao preparar o ataque. Sem saber, Leping diz que não importa, pois o cartão de memória está intacto. Quando Elizabeth se levanta pronta para atacar, Leping abre um armário e revela várias cópias de Wang Kai. Ele recoloca o cartão de memória e Wang Kai retorna como novo. Elizabeth fica chocada. Seu plano falhou. Parece que não poderá atacá-lo logo. Mas antes de pensar no próximo passo, o cheiro de comida a distrai. Leping percebe e diz que fez mingau de carne e bolinhos para ela enquanto estava no frio. Elizabeth recusa a princípio. Não precisa mais comer. Porém, o cheiro delicioso fez sua barriga roncar. Vendo a chance de resolver conflitos com uma comida deliciosa, Leping orgulhosamente explica que usou vegetais e grãos que cultivou. Elizabeth hesita antes de comer um bolinho. Leping a observa nervoso, mesmo confiante em suas habilidades culinárias. Com seu status de rainha demônio, ele não sabe se ela ficaria satisfeita com algo tão simples. Ela demora um pouco para mastigar, depois come mais um e mais outro, até que limpa todo o prato. Ela exclama em êxtase que a carne é incrivelmente macia e deliciosa, além de conter muita energia mágica. Elizabeth nem sabia que uma iguaria como essa existia neste mundo. De repente, ela sente uma onda de calor emanando da refeição. Ela suspira por causa da natureza ardente do prato e expressa seu descontentamento em relação ao tempero, insistindo em saber quais ingredientes foram usados no prato. Comida. Ao ver isso, Leping se apavora. Será que ela não suporta comida apimentada? Ele logo explica que pôs um pouco de pimenta, como de costume. Elizabeth achou que Leping tinha más intenções, mantendo-a viva para seus testes. Para aliviar o tempero, Leping rapidamente lhe serve congee de carne de porco magra e ovo do século. Elizabeth não entende e pensa que ele está brincando, dando veneno e antídoto em seguida. Quando ela prova, é como se fosse transportada para um universo completamente diferente. Uma sensação incrível de paz envolve Elizabeth, e de repente, o desejo de dominação mundial se transforma em uma mera distração. Com essa sensação maravilhosa, ela sente que sobe de nível. Ela mal pode acreditar que simplesmente comendo, conseguiu atingir o próximo nível. É uma experiência transformadora que a faz refletir sobre como algo tão simples pode ter um impacto tão profundo. Isso a faz ir direto ao ponto. Ela pergunta a Leping o que ele quer dela. Leping diz que quer pesquisar como uma rainha demônio e um herói podem coexistir. Mas para ela, parece que ele diz que ela é a única qualificada para seus experimentos. Ele a desafia a ficar mais forte para vencê-lo. Ele se oferece para cozinhar mais comida para ela, mas suas ilusões são profundas. Ela entende que ele a ajudará a ficar mais forte para derrotá-lo com comida natural. No início, isso a enfurece. Tal humilhação é demais. Mas, após refletir, ela suspira e cede. Em pé na cama, declara que seguirá suas exigências, mas não por medo. Em vez disso, ela busca o ápice da força para derrotá-lo um dia. Sua dignidade como rainha demônio é inabalável. Não deve ser pisoteada, sacrificará tudo para derrotá-lo. Assustado, Leping concorda rapidamente. Assim começa a história da rainha demônio e do herói vivendo juntos. A cena muda para um ano depois. Leping corta madeira com a espada do herói. Enquanto cortava, pensava no tempo em que Elizabeth morou com ele. Desde que ela chegou à Vila dos Novatos, o tempo começou a se sincronizar com o mundo exterior. Agora, o problema não é a sincronização, mas sem a barreira do tempo. A aldeia está exposta. Felizmente, o disfarce de Elizabeth impede que os animais selvagens fora da vila ataquem a casa dele. De repente, uma voz chama Leping de dentro, reclamando que já é hora do almoço. Leping responde que já está indo e entra. Lá dentro, vemos uma Elizabeth agora gorda assistindo TV e comendo batatas fritas. Ela diz que está vendo as gravações dele e o pressiona a conseguir algo novo no sistema. Acostumado com a irritação dela, Leping diz que seu sistema já se foi há tempos. Ele a convida para almoçar. Com um gesto, pequenas asas de demônio aparecem e ela flutua até a mesa. Curiosa, ela pergunta que veneno ele está dando que a deixa mais preguiçosa. Leping suspira e diz que as batatas fritas são calóricas, então não deve comer muito ou engordará, como se comesse carne. Eu acabei de perceber. Ela olha para seu estômago agora saliente e percebe que o que Leping diz é verdade.
No entanto, isso não é um problema para a Rainha Demônio. Com um simples estalar de dedos, ela usa sua magia de conversão de atributos negativos para transformar toda a sua gordura em pura magia e recuperar seu corpo esbelto. Leping apenas olhou, surpreso. Ele nunca imaginou que a magia pudesse ser usada dessa maneira. Ao ver a expressão de surpresa dele, Elizabeth se regozija, achando que frustrou o plano dele de envenená-la. Leping deixa ela acreditar no que quiser e diz que o almoço está pronto. A comida deliciosa atrai Elizabeth, que começa a devorar tudo. Leping suspira ao ver a rapidez de Elizabeth e pede que coma devagar. Ele pode fazer mais se não bastar. As palavras de Leping fazem Elizabeth hesitar. O que Leping quer dizer é que ela ainda está muito fraca. Engorde mais. Elizabeth range os dentes frustrada. Ela já subiu de nível mais de 10 vezes no ano que viveram juntos. Com sua força atual, ela está confiante na vitória. Mas antes de desafiar Leping para uma batalha decisiva, ele tira a sobremesa que fez para ela. Seu pudim favorito. Imediatamente, qualquer ideia de lutar contra Leping foi deixada de lado, e ela exige que ele lhe dê ela o pudim. Felizmente, é fácil lidar com a Rainha Demônio, pensou Leping. Com a comida certa, ele a acalma. Enquanto isso, perto da Vila dos Novatos, um homem idoso foge com uma mulher loira. Perseguindo-os, há figuras misteriosas com máscaras e capas escuras. Uma delas salta e, com garras escuras, rasga o espaço à frente. De repente, mais lágrimas espaciais surgem, cercando o velho e a garota. A figura misteriosa enfia suas longas garras no rasgo, formando uma gaiola de pregos ao redor dos dois. Não há saída. O velho se coloca à frente da mulher loira, sua filha, e diz para ela fugir para a cidade enquanto ele enfrenta os homens mascarados. Lágrimas surgem nos olhos da garota quando ela se recusa a deixar o pai. Mas o pai permanece firme. Ele prometeu à mãe dela mantê-la segura, aconteça o que acontecer. Quando as figuras camufladas o cercam, uma delas lança uma bola de fogo fantasma. Isso força o velho a usar seu golpe mais forte para cortar a bola de fogo e a figura ao meio. Ao ver seu aliado cair, uma figura rapidamente agarra as duas metades e se funde com elas, revelando-se como uma espécie de uma monstruosidade tipo ghoul. A garota, decidida a ajudar o pai, cria um arco mágico e atira no homem mascarado. Porém, as flechas não fazem efeito. O pai avisa que ela não pode enfrentar os apóstolos da Guilda das Trevas e deve fugir. Então, o terceiro apóstolo correu para o velho e acertou a espada com seus braços grandes. O velho é lançado para trás até bater em uma rocha. Ao ver o pai em estado crítico, a garota o chama desesperada. Mesmo ferido, ele avisa a filha para fugir para um lugar seguro. Enquanto isso, o terceiro apóstolo das trevas se junta ao apóstolo combinado de antes. Quando os três se combinam, viram um golem gigante pronto para esmagar o pai e a filha. A menina corre rapidamente para o lado do pai e tenta implorar desesperadamente a monstruosidade gigante que liberte seu pai, oferecendo-se para ir com eles em troca. Infelizmente, parece que o fato de ela estar viva não fazia parte da descrição do trabalho deles. Mas, antes que os apóstolos possam destruí-los completamente, um monstro ainda maior os derruba violentamente no chão, transformando-os em uma pasta. Quando a poeira finalmente abaixa, a garota olha para cima e percebe que seu improvável salvador é, na verdade, um enorme mamute. O mamute não está só. No topo da sua cabeça, há uma casa onde vive um sapo sábio e imortal. O sapo coacha antes de informar ao irmão mais velho que a ameaça foi eliminada. Ele pergunta o que fazer com os dois humanos salvos. Seu irmão mais velho vive também no topo da cabeça. É Wan Kai, o robô de Leping. Wan Kai diz que não devem machucar os humanos, mas levá-los ao mestre para que ele cuide deles. Logo depois, a jovem acorda numa cama desconhecida. Ela olha em volta, sem saber onde está, até lembrar que seu pai foi ferido gravemente pelos apóstolos. Sem tratamento, ele pode morrer. Ela sai rápido da cama e abre a porta, preocupada com o pai, mas suas preocupações parecem infundadas, pois ela vê seu pai flexionando seus músculos grandes. A garota loira observa enquanto Leping elogia os músculos do pai dela. Leping está impressionado com os guerreiros musculosos desse outro mundo. No entanto, outra pessoa não parece tão interessada. Enquanto Wan Kai corre ao redor de Leping, cuidando de seus próprios assuntos, Elizabeth o chuta de repente e o repreende por trazer duas pessoas desconhecidas para casa. Wan Kai apenas choraminga. Agora que ela subiu de nível 10 vezes, ele já não é mais páreo para ela.
Apesar de toda a comoção, Lepin continua a se gabar de como os músculos do velho são incrivelmente robustos. Sentindo-se bastante orgulhoso com todos esses elogios, o velho decide exibir ainda mais de seus músculos. Com um rugido poderoso, ele ativa sua técnica Battle Soul Burning, que faz seus músculos incharem ainda mais, rasgando a camisa até que ele fique apenas de cueca. Lepin suspira surpreso enquanto o velho mostra seus músculos. Porém, a voz confusa de sua filha Evil o traz de volta à realidade. Ele explica calmamente que só quer agradar seu salvador. Contudo, ele fica feliz ao ver que sua filha despertou. Com Evil acordada, Lepin tenta explicar a situação atual quando Elizabeth se teletransporta para a frente de Evil e diz que ela deve partir. Com uma pequena demonstração de domínio, ela avisa Evil que chegou primeiro. Evil treme com a pressão da aura de Elizabeth e seus recursos. Lepin convence Elizabeth a deixar os convidados entrarem e conversarem. Lá dentro, Lepin oferece chá de cevada ao pai e à filha Pear e pede desculpas por não ter mais. Evil olha para o chá cintilante e pergunta ao pai se é a poção mágica que os fortalece instantaneamente. Curou seus ferimentos. Lepin coça a cabeça envergonhado e nega a ideia dela, dizendo que é exagero. Só deixou o pai dela beber um pouco de água fria de poço. Apesar da recepção calorosa de Lepin, Elizabeth ainda os observa com cautela. Ela se pergunta que tipo de experimentos Lepin quer que eles façam e fica irritada porque, de algum modo, ela não basta para satisfazer seu desejo de experimentar com pessoas. No entanto, o pai de Evil discorda de Lepin. Mesmo mal consciente na época, lembra-se de Wang Kai levando-o à aldeia dos novatos e de Lepin curando-o com água de poço mágica. Ele é grato, pois sem isso não teria visto sua filha novamente. Ao ouvir a história, Evil se pergunta se pode beber algo tão precioso. Porém, Lepin assegura a ela que não precisa ser tão formal. Então, com a autorização de Lepin, Evil e seu pai provaram o chá de cevada. Quando o líquido entra em seus corpos, uma luz intensa surge em suas bocas e olhos, e o chá os transporta para um vasto campo de cevada. Assim como aconteceu com a rainha demônio anteriormente, uma sensação de pura felicidade invade seus corpos, enquanto contemplam o maravilhoso céu, sem serem incomodados pelas preocupações do mundo. Além da felicidade, ambos subiram de nível. O pai virou um mago de arco de 4 estrelas e Evil, um de 1 estrela. Surpresos com o poder repentino, o chá de cevada despertou o sangue élfico de Evil, alongando suas orelhas como as de um elfo. Suspiraram satisfeitos, felizes por sentirem essa alegria e se tornarem mais poderosos. Vendo a felicidade deles após uma xícara, Lepin se oferece para servir mais, mas o pai de Evil, com lágrimas nos olhos, recusa. Ele mal acredita na bondade de Lepin. Aceitar isso é quase doloroso. Lepin, embora desapontado, concorda em não dar mais. Poderia oferecer mais bebidas e lanches, mas Elizabeth já pegou tudo. Ele pede desculpas à dupla assustada pela falta de variedade no que pode servir. Lepin se distrai e pergunta ao pai de Evil por que foram atacados. O pai de Evil explica que é pela linhagem de sangue élfico em Evil. Evil acrescenta que sua mãe é a elfa santa, que a teve ao se apaixonar por seu pai. O problema era que casamentos entre raças eram proibidos pelos elfos. Elizabeth diz que é impossível, pois a proibição foi suspensa sob a rainha demônio. Mas a realidade é diferente. A mãe de Evil voltou à terra dos elfos e o pai a escondeu. Lepin perguntou se os elfos os perseguiam. Surpreendentemente, não. Ambos foram poupados quando a mãe de Evil voltou à tribo dos elfos. Aqueles que os perseguem agora são da Guilda das Trevas do Reino dos Demônios. Com isso, Lepin olha desconfiada para Elizabeth, recebendo palavras duras da rainha demônio. Mesmo assim, Elizabeth se interessa e pergunta de onde veio a Guilda das Trevas e por que capturam elfos. 1. O pai de Evil diz que há rumores de que fazem experimentos com humanos para reviver a rainha demônio Elizabeth. Como os elfos são materiais principais, os Dark Envoys os caçam desde então. Com o nome de Elizabeth divulgado, Lepin lança um olhar suspeito para ela, que o agarra pelo colarinho. Percebendo o erro, ele se desculpa rapidamente e diz que ela estava aqui o tempo todo, então não pode estar envolvida. Curiosa sobre a discussão, Evil pergunta ao pai, mas ele a impede e diz: não se intrometa. Um homem sabe que não deve entrar em discussão de casal. Mas a história também intriga Elizabeth.
que pergunta quem começou o boato da morte da Rainha Demônio. Revelam que ela está desaparecida há 500 anos. Liping não entendia como isso era possível. Elizabeth está em sua casa há 1 ano. Então, Elizabeth pergunta por que dizem que ela morreu. Segundo eles, a Rainha Demônio foi morta após uma batalha de 1 mês com o herói lendário. No final, o herói se sacrificou para proteger o continente do herói e morreu junto com a Rainha Demônio. Ao ouvir isso, Elizabeth ficou furiosa. Ela envia sua intenção para os dois. De repente, pai e filha sentem como se estivessem em um campo de crânios. Parece que qualquer movimento errado e ambos morreriam. Com tom firme, Elizabeth diz que o boato é falso. Evil e seu pai concordam rapidamente para evitar risco de morte. Porém, antes de relaxarem, Liping aparece afirmando que ela está certa, pois ele é o herói lendário e a mulher é a Rainha Demônio Elizabeth. Essa revelação é demais para eles processarem. Ambos quase desmaiaram com a sobrecarga de informações que tinham acabado de receber. No entanto, ao ver as reações deles, Elizabeth começou a pensar que Liping o salvou de propósito apenas para humilhá-la. Era como se ele estivesse dizendo que capturou a Rainha Demônio, olhasse para ela e risse. Isso a fez quebrar a mesa de raiva e se levantar para sair. Ela xinga Liping internamente enquanto sai da sala e bate a porta com força atrás de si. Com a Rainha Demônio morta, o pai de Evil finalmente exala o ar que segurava. Ele pergunta trêmulo a Liping quais são seus planos para ele. Liping, tremendo, responde que não sabe. O tempo ficou confuso quando Elizabeth rompeu a barreira até sincronizar 500 anos depois. Mais tarde, vemos os dois juntos. Evil olha para o pai e diz que é inacreditável que a verdade sobre o desaparecimento da Rainha Demônio foi descoberta. Ela diz que se apaixonou pelo herói lendário e decidiu se esconder como seus pais. O pai de Evil diz para não compará-los. Ele menciona que Liping pediu calma, pensando se os pouparia. Surpresa, Evil pergunta: por que ele os salvou se Liping iria matá-los? O pai responde que, assim como ele permitiu que passassem, também é necessário que passem por ele. É fácil matá-los. Livrar-se deles ou se desesperar depende do humor do herói ou da Rainha Demônio. De repente, ouve-se um barulho alto e uma voz sinistra pergunta o que estão fazendo. Ainda acordado à noite, Liping ri sozinho enquanto pega um baralho e se oferece para jogar com eles. O pai de Evil olha confuso. Logo, pai e filha estão sentados com rostos sérios enquanto Liping explica as regras do jogo senhorio. Ao contrário de Liping, que joga por diversão, Evil e o pai acham que é um teste para eliminá-los. Vendo o baralho sinistro, Evil pergunta o nome do jogo. Liping fica perplexo, pois duvida que conheçam senhorio, então chama de Dragon Fight. Isso surpreende pai e filha, e até Elizabeth, que assiste ao jogo. Com magia de ocultação de alto nível, Liping explica que os dois heróis devem unir forças para vencer o dragão, e definem quem será o herói e o dragão pelas cartas que tiram. Eles pensaram que o jogo era um teste para decidir se deveriam viver. Para eles, Liping parece maligno e os adverte a pensar bem ao escolher suas cartas. Liping puxa suas cartas primeiro e diz aos outros para se apressarem. Evil tira as cartas primeiro, mas ao tocá-las, o ambiente muda de repente. O pai de Evil, agora Bess, olha em volta chocado. Foram transportados para outro reino. Após pegar as cartas, Evil quase desmaia. Retirar as cartas quase drena todo o seu poder mágico. Logo, todos têm suas cartas. Liping pergunta se alguém quer ser o dragão, ambos recusam. Olhando suas cartas, Liping percebe que, se conseguir outro 4 e um as, terá uma mão vencedora. Ele pergunta novamente se querem ser o dragão antes de tirar as cartas. Quando reveladas, Liping franze a testa, pois nenhuma era um 4 ou um as. No entanto, Evil e Bess interpretam sua carranca como insatisfação com o desempenho deles. Liping então joga um 8 antes de passar a palavra a Bess. Quando ele tenta jogar uma carta, uma onda de magia sai de seu corpo para a carta. Jogar custa sua força vital. Sem demora, Bess joga um valete. Evil olha preocupada, mas Bess garante que está bem. Então, Evil e Liping passam. Na vez de Bess de novo, ele joga uma combinação chamada Flying Dragon. De repente, mais magia é sugada de Bess, pois as cartas criam a ilusão de dragão voador ataca. Liping fica chocado. Quando a poeira abaixa,
Leping está bem. Evil e Leping passam a vez, volta a Bess. Ele joga um 3, que Evil passa. Leping joga um 10 e ambos passam. Foi o início de seu infeliz fim. De repente, Leping joga uma sequência, chocando o pai e a filha. Ele invocou uma onda enorme que quase os levou, então Leping joga um trio e um par, invocando 2 gladiadores em uma carruagem para atacar. Bess cerra os dentes, sem ter como derrotá-los. No entanto, Evil se oferece para desafiar as cartas de Leping. Bess diz para ela não jogar, pois isso usa sua força vital como preço. Mas Evil se recusa. Ela não pode se esconder atrás do pai para sempre. Ela joga outra trinca com um par maior que as cartas de Leping. Quando a poeira baixa, só a carruagem de Evil fica de pé. Bess pergunta se Evil está bem, e ela diz que sim. Mas Leping ainda não terminou. A dupla pai e filha e Elizabeth, que observava em silêncio, sentem algo sinistro com seu tesouro. Leping lança coringas e uma grande rachadura surge no reino. Da rachadura surge um demônio de nível 3, o Rei Palhaço, que até choca Elizabeth com seu poder. Seus olhos vagueiam e, de repente, ele encara Elizabeth, mesmo com ela escondida por magia. O demônio pergunta o que ela olhava antes de invocar uma faca e ameaçá-la. Elizabeth cerra os dentes com a provocação, mas nada pode fazer, pois o Rei Palhaço tem o mesmo poder que ela. Após um ano nutrido por Leping, ela invoca algo tão forte quanto ela. Bess e Evil olham desesperados. Seus esforços são em vão. De repente, Bess tosse sangue ao sentir a força vital sendo sugada rapidamente. Preocupada, Leping pergunta se ele está bem, achando que o ferimento não curou. Mas olha suas cartas. Acontece que Bess tinha uma mão vencedora. Leping interpreta mal que o tio Bess o deixou jogar. Ele pensou que era bom, mas Bess só permitiu que jogasse, e Leping perturba seu descanso. Ele embaralha o baralho, cancela a invocação do Rei Palhaço e o coloca de volta no baralho. Pede desculpas por atrapalhar o descanso deles, fica de mau humor e volta para o quarto. O pai e a filha estão abalados e confusos, mas felizes por estarem vivos. Elizabeth ainda não entende suas intenções. O jogo de cartas era para mostrar domínio sobre ela. No dia seguinte, os 4 estão fora da casa de Leping, que se despede. Leping pergunta se não querem ficar mais, pois as frutas que plantou estão quase maduras. Bess faz uma reverência e agradece, prometendo não incomodá-los mais e não contar a ninguém o que viram. Evil agradece pelo chá de cevada. Leping, envergonhado, coça a cabeça e diz que está tudo bem. Ele então entrega a Bess uma lembrança especial: suas cartas de baralho. Após jogar com ele, Leping percebe o quanto ele é realmente ruim em jogos de cartas e decide que as cartas devem ficar com Bess. Ela então diz as palavras: apresse-se e saia daqui. Ao ouvir isso, as duas imediatamente fogem para salvar suas vidas sem nem mesmo se despedir, o que deixa Leping confuso. O que ele fez para que elas reagissem dessa maneira? Elizabeth então se vira e ordena que ele prepare comida para a rainha, o que Leping aceita a contragosto, sem ter muita escolha. Enquanto isso, Bess foge com sua filha em Tal. Eventualmente, a filha pede para parar, e ele para. Bess suspira. Primeiro, o teste do herói lendário. Depois, a ameaça da rainha demônio. Ele lembra da noite passada, quando a rainha demônio os atacou no pescoço. Surpreendentemente, ela não os eliminou. Em vez disso, eles ganharam novos colares mágicos de runas. Então, a rainha demônio mandou que eles partissem amanhã e nunca revelassem ao mundo a presença do Lorde Demônio e do herói lendário na Vila dos Novatos. Caso contrário, as marcas de maldição em seus pescoços os fariam perder a cabeça de imediato. Sem escolha, aceitaram o pedido da rainha demônio. Quando o flashback acabou, eles olharam para cima e perceberam que estavam de volta ao ponto de partida, até os corpos dos apóstolos mortos ainda estavam ali. Best ficou surpreso. Não pensava que poderia correr tão longe e rápido. Na verdade, Wang Kai lhes deu um empurrão para não mais incomodarem Leping e Elizabeth. Best olha ao redor cautelosamente, ciente de que há muitos demônios de alto nível por perto, então precisam sair rapidamente. De repente, as orelhas de Wang Shi se aguçam ao perceber algo se aproximando rapidamente do local. No entanto, ele opta por ignorar. Para evitar uma surra de Elizabeth, é melhor manter seu nariz robótico fora dos assuntos alheios.
Ele então se teletransporta para casa justo quando várias figuras camufladas chegam diante de Bess e Evil. Há também uma figura sem capa que parece ser o líder. Bess olha horrorizada. O apóstolo das trevas sem capa é o grande apóstolo da Guilda das Trevas. Vendo a grande diferença de níveis, Evil implora ao pai que a deixe ir com eles enquanto ele foge. Mas Bess não quer mais fugir. Comparando o nível do herói lendário e da rainha demônio, esses apóstolos da Guilda Negra não são nada. Com o baralho de cartas que Lepine deu, ele as aponta para os apóstolos, obliterando instantaneamente alguns dos mais fracos no grupo. Isso surpreende o grande apóstolo. Não esperava tanto poder de um velho tão frágil. Bess admite que, desde que sua mãe foi levada de volta à tribo dos elfos, ele se tornou tímido e fugiu dos problemas. Agora percebe que foi um erro. Se superarem esse momento difícil, Bess promete levar a filha à tribo dos elfos e trazer sua mãe de volta. Bess tira uma carta do baralho e invoca um poderoso deus flecha de 4 bombas, a imagem da mãe do mal, para lutar. O deus flecha cria um arco e flecha mágicos e dispara em todos os apóstolos das trevas. Antes de reagirem, 3 apóstolos no caminho da flecha morrem, restando só o grande apóstolo. Inicialmente, o grande apóstolo faz uma careta e agarra a flecha com confiança. Porém, a arrogância do grande apóstolo leva à sua queda, pois a flecha o atravessa facilmente. Após a morte de todos, a imagem do deus da flecha desaparece e as cartas retornam ao baralho. Bess quase desmaia de cansaço. Então, enquanto Abel corre para o pai, vendo os efeitos das cartas no ambiente, Bess decide mudar de profissão. Assim nasceu a nova profissão, o Card Master. Uma semana depois, como Lepine disse, as frutas do jardim amadurecem e ele desfruta de água ali. Ele fala que seu método de cultivo foi bem sucedido, mas sem ninguém para compartilhar, a alegria da colheita parece incompleta. Lepine lembra dos incríveis trabalhos vistos nesse mundo mágico e se interessa um pouco. Ele está muito interessado no mundo exterior, mas se considera fraco e acha que deve esquecer isso. De repente, Elizabeth se teletransporta perto dele. Vendo sua tristeza, pergunta o que houve. Lepine diz que quer conhecer o mundo, mas se sente fraco. Elizabeth então o convida para um passeio. Animado, Lepine pergunta se é verdade. Afinal, seria outra história se ele tivesse a proteção da rainha demônio. Enquanto Elizabeth termina sua bebida, ela pede para ele trocar de roupa. Logo, ambos estão vestidos com trajes novos e elegantes feitos por Lepine. Elizabeth faz um raro elogio, dizendo que as habilidades dele de cozinha e costura são realmente impressionantes. Lepine responde que, claro, essas são suas especialidades. Agora que estão vestidos, ambos prontos para sair. Com um estalar de dedos, Elizabeth abre uma porta para se teletransportar para a cidade. Lepine fica maravilhado com essa habilidade. Antes de Elizabeth atravessar, Lepine a interrompe para definir regras. Não deixá-lo sozinho, manter emoções estáveis e agir discretamente com as pessoas. Para Elizabeth, Lepine parecia exigente e arrogante, o que a irritava. No entanto, ela entende e concorda com ele. Lepine pergunta se ela voltará após ver o mundo exterior. Com a barreira do tempo dissolvida, ele será presa fácil para as feras demoníacas sem a rainha demônio. Elizabeth concorda, mas por motivos diferentes. Antes de derrotá-lo, o mundo exterior não importava para ela. Mas o pedido tem uma condição. Ao voltar, ele deve preparar um pudim de frutas de luxo. Lepine concorda e a segue pela porta de transferência, deixando o Ankad para vigiar a casa. Após a porta, ele vê a cidade da fantasia. A cidade se chama Bolster Town, um lugar neutro onde todas as raças vivem juntas. Os olhos de Lepine brilham enquanto ele observa este mundo novo e estranho. Ele aponta uma loja de equipamentos e uma barraca de comida para Elizabeth antes de explorar o lugar, admirando as paisagens exóticas. Elizabeth, por sua vez, olha ao redor, mas não está tão animada. Ela parece mais surpresa por as mudanças no mundo externo não serem tão drásticas. Lepine concorda, dizendo que não é tão caótico quanto o tio Bess mencionou. Elizabeth explica orgulhosamente que tudo isso é graças a ela. Antes de seu governo, várias forças estavam em conflito e a situação era caótica. Com sua força absoluta, ela suprimiu essas forças e criou regras que igualaram todas. Assim, quem salvou o continente não foi o herói lendário,
mas a rainha demônio. Infelizmente, sua fanfarronice parece ter caído em ouvidos surdos, pois Leping desapareceu de sua posição. Em vez disso, ele observa a barraca de uma jovem vendendo ursinhos de pelúcia. É como se Leping ignorasse a realização dela. Leping examina as bonecas e elogia a costura, perguntando se foi ela quem as fez. A menina confirma e oferece vender a Leping por um preço menor. Mas antes de concluir a venda, uma voz áspera pergunta à menina quem permitiu montar a barraca na área. A voz era de um homem com cabeça de porco que chutou a barraca da menina, espalhando suas bonecas. O homem de cabeça de porco agarra a menina e a repreende, pois sua igreja não pagou a proteção. As crianças com ela tremem ao ver a irmã mais velha ser cobrada. A garota desafiadora responde que nunca foram realmente protegidos, então não deveria pagar. O homem com cabeça de porco bufa e diz que desde o mês passado este território está sob a influência do bando de feras. Se ela quiser sobreviver, terá que pagar proteção mensal. Desafiadora, a menina diz que não é verdade, pois a igreja é da freira, e quando ela voltar, todos se arrependerão. O homem apenas dá de ombros e diz que expulsará os órfãos hoje e destruir a antiga igreja. Vendo essa injustiça, Leping corajosamente manda parar. Mas sua confiança desaparece quando os orcs o notam. Tenta pedir ajuda a Elizabeth, mas ela o ignora. Sem sua energia principal, Leping fica desamparado enquanto o homem de cabeça de porco late suas intenções. Ele olha a multidão reunida e tem uma ideia. Com voz alta, ele proclama que um homem com cabeça de porco está intimidando uma menina e deveriam condená-lo. Mas, infelizmente, a multidão ao redor o ignora. Isso faz o homem de cabeça de porco rir. Todos conhecem sua gangue de bestas aqui. Ninguém o ajudará. Seus olhos se voltam para Elizabeth enquanto lambe os lábios. Pelas roupas, acha que são estrangeiros do sul. Vendo que a situação não está a seu favor, Leping tenta argumentar com a gangue, oferecendo especialidades locais de sua bolsa. Mas o homem teimoso não ouve. Em vez disso, ordena que batam nele e levem a mulher de volta para a gangue e a prendam. Isso enfurece Elizabeth, que acha que ninguém pode prendê-la. Mesmo sendo prisioneira autoproclamada de Leping, sua raiva escurece as nuvens como um raio vermelho. As nuvens começam a crepitar, formando lentamente o formato de um rosto maligno. Essa visão não natural faz com que o homem com cara de porco trema de medo e, em seguida, derrube a menina. Ao perceber que a raiva dela pode acabar destruindo a cidade, Leping rapidamente tenta acalmá-la. Ele pega um leque de sua bolsa e rapidamente abana Elizabeth, dizendo que tudo o que ela precisa fazer é simplesmente assustá-los. Lutar com pessoas comuns como eles realmente não é necessário. Elizabeth respondeu friamente e decidiu poupá-los. Mas, pelas palavras de Leping, sua magia não passou despercebida pela garotinha, que ficou maravilhada com o poder de Elizabeth. Com a raiva contida, as nuvens logo se dissiparam. O homem com cara de porco ficou confuso e assustado com a mudança repentina do clima. Ele não sabe o que houve, mas agora, de repente, ele sente um mal-estar enfrentando esses dois. O corpo do porco-demônio tremia de medo quando perguntou a Elizabeth e Leping por que apoiavam os órfãos da igreja. Ele se sentiu confuso e nervoso diante deles. Leping, percebendo que a negociação poderia ser difícil, sugeriu um acordo ao porco-demônio. Ele propôs pagar pela proteção e perguntou quanto dinheiro o porco-demônio queria. Ansioso por uma chance, o porco-demônio, nervoso, ofereceu 10 moedas de ouro por 2 meses. Elizabeth, ouvindo do lado de fora, riu e comentou que apenas 10 moedas de ouro causavam um grande alvoroço, o que era tolice. Leping ficou surpreso e se aproximou de Elizabeth, perguntando se ela tinha muitas moedas de ouro. Elizabeth ficou muito feliz após o elogio de Leping e disse que tinha tantos tesouros que não conseguia contar. Leping ficou surpreso e pediu a Elizabeth algumas moedas, prometendo pagar depois de vender os vegetais. Mas Elizabeth não gostou da ideia. Não queria que ele trocasse seus preciosos vegetais por 10 moedas de ouro. Chamou Leping de idiota por trocar comida por coisas inúteis. Além disso, ela não trouxe moedas de ouro quando foi procurar Leping. Ao escutar a recusa de Elizabeth, Leping ficou extremamente surpreso e não sabia o que poderia acontecer em seguida. O porco-demônio questionou se Leping e Elizabeth pagariam o dinheiro ou não. Leping, sentindo-se bastante nervoso, coçou a cabeça e acabou admitindo que não tinha moedas de ouro.
Ele perguntou se poderia usar os produtos locais que estavam em sua bolsa como uma forma de compensação. O porco-demônio ficou furioso e acusou Leping e Elizabeth de estarem brincando com ele. Ele declarou que não toleraria mais as bobagens e ordenou que seus homens eliminassem Leping e capturassem Elizabeth. De repente, um saco de moedas de ouro surgiu e acertou o porco-demônio. Furioso, ele exigiu saber quem jogou, ameaçando causar danos. Ao verificar a bolsa, viu moedas de ouro brilhantes, ficando surpreso. Então, Hawthorne Tyrese surgiu. Ele tinha um corpo metade humano, metade cavalo. Ele mandou o porco-demônio parar de incomodar sua amiga e ir embora após pegar o dinheiro. Hawthorne era da guilda do Santo da Espada Thunder Sea Buckthorn, um aventureiro famoso. Ao perceber que era um cara durão, o porco-demônio decidiu respeitá-lo. Disse a seus homens para irem, mas avisou a garotinha que ela poderia não ter tanta sorte no próximo mês. Quando o porco-demônio saiu, Leping ajudou a menina, que agradeceu por intervir. Leping ficou feliz ao ver a menina bem e agradeceu a Hawthorne, oferecendo frutas. Com um sorriso, Hawthorne disse que não foi nada e se voltou para Elizabeth, perguntando se ela queria fazer uma parceria. A menina ajustou os óculos e perguntou o que ele queria dizer. Hawthorne sorriu desconfiado e sugeriu irem a outro lugar para conversar. Se tudo desse certo, ele achava que isso resolveria seus problemas financeiros. Elizabeth cruzou as mãos, desinteressada, e pediu a Leping que a impedisse de sair. Os irmãos mais novos perguntaram ansiosos se Annie estava saindo. Preocupada, Annie os tranquilizou, pedindo que voltassem à igreja e prometendo voltar em breve. Ao chegarem ao bar, Hawthorne aconselhou que ficassem juntos, pois não sabiam o que poderia ocorrer. Ao entrarem, todos olharam para Elizabeth e Leping. Um homem se aproximou de Elizabeth, sugerindo que ela se juntasse a ele. Como as pessoas pareciam problemáticas, Leping e a menina perceberam que, se Elizabeth aceitasse, liberaria sua fúria e machucaria todos. Respondendo ao comentário do homem, os olhos de Elizabeth ficaram vermelhos, exalando uma aura ameaçadora. Irritada, ela ordenou que ele repetisse. O homem, aterrorizado pela presença de Elizabeth, tremia de medo, junto com seus amigos. Elizabeth virou-se para Leping e disse que era culpa dele insistir em vir a um lugar ruim e desperdiçar seu tempo. Ela estava realmente zangada com Leping. Leping estava nervoso e contou a Elizabeth que já tinham chegado. Hawthorne pediu que fossem para uma sala privada, onde ninguém de fora os incomodaria. Ele abriu a porta e anunciou seu retorno. Um grupo de garotas bonitas cercou Hawthorne, preocupadas e prontas para procurá-lo da próxima vez. Elas imploraram para que ele as levasse junto. Hawthorne virou-se para Leping e mencionou que tinha algumas esposas. Ao ver isso, Leping ficou chocado e sem palavras. Ele perguntou a Hawthorne se ele realmente tinha 4 esposas. Hawthorne serviu chá e apresentou suas esposas. Primeiro, Gasha, um guerreiro de escudo. Depois, Lulu, a assassina, Glee, uma maga. E por último, Galia, uma arqueira élfica incrível. Quando Leping mencionou que conheceu uma garota com linhagem élfica, Elizabeth interrompeu, pedindo a Hawthorne que parasse de falar. Quando precisaram sair, uma das garotas perguntou a Hawthorne sobre Elizabeth, questionando seu comportamento. Elizabeth, claramente irritada, respondeu que estava apenas agindo como a rainha que era. A garota gato achou engraçado alguém se chamar de rainha e perguntou ao mestre se Elizabeth estava bem da cabeça. A garota elfa observou Elizabeth e, ao notar o formato de suas orelhas, especulou que ela era uma elfa mestiça inferior que não deveria estar à sua frente. Após ouvir isso, Elizabeth ameaçou a elfa, dizendo que se buscasse sua própria destruição, não a culparia pelas terríveis consequências. Leping sabia que precisava acalmar Elizabeth para evitar um desastre. Ele pegou o pudim da bolsa e o deu a Elizabeth. Ao ver o pudim com Leping, sua raiva sumiu e ela ficou feliz. Leping ficou aliviado e teve sorte por estar pronto. Após Elizabeth se acalmar, ele começou a falar com Hawthorne. Explicou que eram de uma tribo distante e sem nome, com Elizabeth como princesa e ele como servo. A menina gato notou que não era surpresa Elizabeth agir diferente, sendo princesa de uma tribo isolada. Outra garota comentou que Elizabeth vinha de uma tribo primitiva que adorava o... Annie explicou a Leping que as masmorras de tesouro são espaços mágicos criados por seres antigos para esconder tesouros. Leping
pediu silêncio, mencionando que Elizabeth ainda se adaptava às diferenças culturais e esperava que isso encerrasse as perguntas sobre ela. Hawthorne interrompeu, pedindo foco na tarefa. Ele queria que Elizabeth e Leping se juntassem à sua equipe para explorar uma masmorra em busca de tesouro. No entanto, Hawthorne não tinha certeza sobre o assustador poder demoníaco de Elizabeth antes. Ele se perguntava se ela era da raça dos demônios. Leping pediu mais detalhes sobre a masmorra do tesouro e perguntou a Anne, a garotinha, se ela sabia o que era. Anne respondeu explicando que as masmorras do tesouro são espaços mágicos criados por antigos seres poderosos para esconder coisas valiosas. Essas masmorras são bem escondidas e perigosas. Após ouvir Anne, Leping entendeu as masmorras do tesouro. Hawthorne disse que também se esforçou para aprender sobre elas. Mas, para abrir a barreira, precisavam de 8 pessoas. 100 pessoas suficientes não podiam entrar. Era por isso que os procuravam, para contar. Anne começou a ver quantas pessoas havia. Ao terminar, chorou ao perceber que era a 8ª do grupo. Com lágrimas, pediu a Hawthorne para ir junto. Leping, confuso ao ver Anne chorar, perguntou o que havia. Como as masmorras pareciam valiosas, Elizabeth não ligou, saboreando seu pudim sem preocupação. Anne virou-se e disse a Leping que as masmorras do tesouro são difíceis. Ela destacou que Elizabeth é uma maga de 4 estrelas e se preocupou que ela poderia morrer. Leping coçou a cabeça, admitindo que não sabia sobre os níveis de magia ali. Hawthorne tranquilizou Leping, dizendo que só precisavam ajudar a cumprir o número de pessoas e que a batalha seria deles. Ele garantiu que o tesouro que Elizabeth receberia no final não seria menor do que o deles, estimando pelo menos algumas dezenas de milhares de moedas de ouro. Uma das esposas de Hawthorne entrou na conversa e mencionou que seu mestre havia recentemente repelido sozinho vários apóstolos das trevas que queriam tomar Jalea, demonstrando assim sua força. A pequena Anne ficou extremamente feliz ao ouvir isso, percebendo que, com dezenas de milhares de moedas de ouro da masmorra, eles poderiam facilmente resolver todos os problemas financeiros da igreja, sem problemas. Leping solicitou a Elizabeth que o auxiliasse a fazer os cálculos enquanto desfrutava tranquilamente de seu pudim. Elizabeth, que não estava completamente focada, concordou em ajudar, afirmando que não havia problema algum, e pediu que não interrompessem o fato de a rainha estar aproveitando o delicioso doce. Após convencê-los a procurar uma solução, Hawthorne instruiu uma de suas esposas a pegar uma bola de cristal em sua bolsa e colocá-la sobre a mesa. Leping ficou surpreso, sem entender o propósito. Hawthorne explicou que era a bola de cristal de medidas mágicas do Glee. Ao tocar, uma luz brilhante revelou seu nível de magia. Hawthorne mostrou, registrando 8.769. Vendo isso, Leping e Anne ficaram surpresos. Leping perguntou sobre a bola e descobriu que ela mostrava os níveis mágicos em números, era uma ferramenta para medir magia. E 8.769 indicava nível de espírito de demônio. Hawthorne revelou que sua magia atingia nível de espírito de demônio de 4 estrelas, e suas esposas eram magas de 4 ou 5 estrelas. Como planejavam colaborar, era importante conhecerem-se e trabalharem juntos. Ao ouvir Hawthorne, Anne colocou a mão na bola de cristal. A bola mostrou o nível mágico de Anne, que era 300. Uma das esposas de Hawthorne disse que tinha um valor maior ao mudar de emprego. No entanto, a esposa de Hawthorne falou palavras duras que abalaram Anne. Decepcionada, Anne chorou. Então, pediu desculpas à esposa de Hawthorne, explicando que seu nível de magia não aumentava apesar dos esforços. Por outro lado, Leping ficou animado ao ver o cristal mágico, pois queria experimentar. Com empolgação, colocou a mão no cristal. No entanto, a bola de cristal não reagiu. De repente, apareceu um número, indicando que o nível de magia de Leping era 0. Hawthorne ficou confuso. Nunca tinha visto isso antes. Ele mencionou que até um praticante de artes marciais teria algum nível de magia. Leping tocou a testa e percebeu que alguém como ele, que treinou a vida toda, não teria magia. Sentou-se na cadeira e murmurou que estava destinado a não ter magia, pois nunca aprendeu sobre magia e esgrima. A Catgirl ficou muito desapontada ao ver o nível de magia de Leping e perguntou o que ele poderia fazer. Após ouvir essas palavras duras, Leping disse que era bom na agricultura. Ele mencionou que recentemente havia colhido algumas frutas que poderiam experimentar. As esposas dos cavaleiros mostraram decepção, zombando de Leping.
Uma das moças comentou que ele era um típico caipira de uma área remota e sugeriu que guardasse as frutas para si. A garota gato se perguntou se Leping era realmente um servo comum, pois ele não parecia um. Hawthorne tentou acalmar e sugeriu que a princesa Elizabeth tentasse também. Mas Elizabeth não ouviu. Leping a convenceu a cooperar. Isso irritou Elizabeth.